Mas afinal, o que é a vida de um programador? Ele passa o dia todo a escrever uma série de códigos e pronto, já está? Fica aí e hoje vamos conhecer a vida de um programador e os seus feitiços mágicos. Olá mundo, eu sou o Daniel Maciel e hoje vamos falar verdadeiramente o que é a vida de um programador. E se tu és um programador, fica aí, assiste àquilo que é a minha visão e partilha a tua opinião e os teus comentários. Se não és um programador, então vais ficar a conhecer pelo menos o que é a minha percepção da realidade da vida de um programador. E já agora, deixa-me dizer que a profissão de programador tem-se alastrado em todo o mundo e mesmo na Europa, e Portugal não é exceção. Inclusive somos dos países que mais têm formado novos programadores, o que é muito interessante, pois estamos a criar um ecossistema muito importante para o nosso país no futuro. Em termos genéricos, um programador é alguém que estudou uma determinada linguagem, tal como nós estudamos o inglês ou o mandarim, mas neste caso uma linguagem escrita com uma determinada sintaxe e uma série de regras e de padrões que depois é interpretada pela máquina que lê aquele código e o converte para uma linguagem binária, muito genericamente. Claro que depois existem outras nuances, mas muito genericamente é isto. E deixa-me dizer que a maior parte das linguagens de programação são escritas em inglês, com palavras em inglês. Só que depois, isso facilita muito o programador, mas depois o computador percebe o significado e o que é importante aqui nisto é a lógica que depois é implementada nesse código e a forma como o computador o vai ler. E ao longo da história foram criadas inúmeras linguagens de programação, seja por birras de uma determinada empresa ou a necessidade de criar uma linguagem que resolva um problema muito específico ou um contexto muito específico. E para isso temos o PHP, JavaScript, Python e tantas linguagens de programação. E eu não vou entrar aqui em discussão, mas se quiseres englobar o HTML e o CSS, eu deixo passar. Mas então, um programador tem que dominar todas as linguagens? Não, isso seria, no meu ponto de vista, humanamente impossível. Mas é importante que o programador conheça as linguagens e que saiba quais são os seus propósitos. Claro que depois existem muitas especificações da linguagem que não vais conseguir absorver de todos os conceitos. Eu, por exemplo, ao longo de 13 anos, tenho trabalhado com o PHP e ela acaba por ser aquilo que eu considero a linguagem do meu coração. Mas isso não implica que eu não tenha que programar em Java, por exemplo, para Android, ou fazer algo em JavaScript para uma funcionalidade muito específica, ou até C# para uma criação de uma aplicação. Portanto, o que é importante aqui, e isto é uma mensagem que eu te quero transmitir, é que, para além de conheceres uma linguagem boa, e se o teu contexto permite utilizares uma linguagem, convém que a saibas e aqui acompanhes com maior regularidade, mas também é importante fazeres um acompanhamento da generalidade do que está a acontecer. E isto é um desafio muito grande para os programadores, porque a tecnologia está sempre a evoluir, está sempre em crescimento e nós temos muitas vezes que fazer esse acompanhamento, porque senão ficamos perdidos, e eu já senti isso na pele. Já tive uns anos da minha vida que estava estagnado e depois tive a necessidade de recuperar, de correr, mas isso também é muito importante. E além disso tens as comunidades de programação que podem ser extremamente úteis para te ajudar nesse processo. Por isso é importante que tenhas uma linguagem específica que tu gostes e que possas acompanhar, mas não descurar todo o processo evolutivo de um ecossistema que está a acontecer. Agora, também te deixa-me dar uma sugestão. Eu acho que é muito importante e nós, para além de escrevermos código, temos aquilo que nós chamamos o algoritmo. E não estou a falar do algoritmo do YouTube ou do Instagram, mas o algoritmo que tem numa linguagem de programação, que é a lógica e a forma como tu pensas de resolver o problema, que é quase como montar um conjunto de peças e compor um produto. E essa lógica é que deves também reforçar, porque tu, se tiveres o reforço e se tiveres um pensamento e um mindset correto, facilmente consegues te adaptar a diferentes linguagens. Portanto, este é um conselho se estás a começar a carreira de programador ou se estás a estudar até na universidade, a parte da algoritmia, de estudar a parte da lógica da programação, para mim eu considero que é fundamental e muito importante e que te vai permitir depois crescer mundo fora. Mas então, um programador passa o dia todo a escrever código? Errado. Mas queres saber o que é que realmente um programador faz durante o dia? Subscreve ao canal e ajuda aqui o canal que eu vou-te contar. Agora que já te inscreveste, eu vou-te contar. Na realidade, o programador passa a maior parte do dia não a escrever, mas sim a ler. A ler o código que desenvolveu nos dias anteriores, ou o conceito, a fazer refactoring do próprio código, ou até interpretar códigos dos outros. E muitas vezes, é a realidade,
saber procurar no Google, no Stack Overflow, encontrar problemas idênticos para tentar adaptar e muitas vezes até colaborar na solução deles. E outra coisa que também é fundamental é analisar os projetos que estão no GitHub, ler os códigos e até, se for possível, fazer uma contribuição. É extremamente e vai ser enriquecedor para o próprio programador. E agora vou-te deixar um conselho. Cuidado, muito cuidado, para não cair na tentação de querer saber tudo, ou quereres fazer tudo, ou sair uma tecnologia nova e vais querer implementar, ou tens imensos repositórios no GitHub e queres contribuir e estás sempre a acompanhar os commits. Muito cuidado, porque não podes te desviar do teu foco. E na tecnologia o mundo é muito abrangente, está muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, por isso é importante focares. O conselho que eu te dou é, se realmente tens gosto na programação, se é algo que tu gostas, faz um acompanhamento, mas não te desvies do teu foco. E muito há para dizer sobre isto. Eu levantei muitos conceitos neste vídeo, algo que eu vou querer aprofundar mais e melhor nos próximos vídeos, por isso acompanha aqui o canal e não te esqueças de subscrever se não estás subscrito e encontrarmos-nos no próximo vídeo.